Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë, parte 10. Algo murmurou e gemeu. Não se passou muito tempo e passos recuaram pelo corredor em direção à escada que levava ao terceiro andar. Recentemente, uma porta fora instalada ali. Ouvia-se abrir e se fechar, e tudo ficou outra vez quieto. Terá sido Grace Polly? Será que ela está possuída por algum espírito? Pensei. Impossível, agora ficar sozinha. Tinha que ir falar com a senhorita Fairfax. Coloquei às pressas meu vestido e um chale, puxei o ferrolho e abri a porta com a mão trêmula. Uma vela queimava ali e sobre o tapete, no corredor. Fiquei surpresa com esse detalhe, mas ainda mais surpresa ao notar que o ar estava algo turvo, como que tomado por fumaça. Enquanto olhava para um lado e para o outro, tentando descobrir de onde vinham aquelas espirais azuladas, ficou mais nítido um forte cheiro de queimado. Algo estalou. Era uma porta aberta, a porta do Sr. Rochester. A fumaça vinha dali, numa nuvem. Não pensei mais na senhorita Fairfax. Não pensei mais em Grace Polly, ou na risada. Num instante estava no quarto. Labaredas subiam em torno da cama. As cortinas estavam em chamas. Em meio ao fogo e à fumaça, o Sr. Rochester estava deitado, imóvel, profundamente adormecido. Acorde, acorde, exclamei. Sacudiu, mas ele só resmungou e se virou de lado. A fumaça o entorpecera. Eu não podia perder um único momento. As próprias cobertas já estavam começando a pegar fogo. Corri até a bacia e o jarro. Por sorte, a primeira era larga e o segundo fundo, e ambos estavam cheios de água. Ergui-os e inundei a cama e seu ocupante. Corri de volta ao meu quarto. Trouxe minha jarra de água, batizei outra vez a cama e, com a ajuda de Deus, consegui extinguir as chamas que a devoravam. O silvo do elemento extinto, o despedaçar de um jarro que eu atirara longe depois de esvaziar e, sobretudo, o banho que lhe dera com generosidade, despertaram por fim o Sr. Rochester. Embora estivesse escuro, percebi que ele acordara. Pude ouvi-lo pronunciando estranhos anátemas ao se ver deitado numa poça de água. Houve uma inundação? Ele exclamou. Não, senhor, respondi, mas houve um incêndio. Levante-se, por favor. Agora o fogo já está extinto. Vou buscar uma vela. Em nome de todos os elfos da cristandade, é Jane Eyre? Ele perguntou. O que você fez comigo, bruxa feiticeira? Estava tentando me afogar? Vou buscar uma vela, senhor. E pelos céus, levante-se. Alguém tramou algo, e o senhor precisa descobrir quem e o que. Pronto, já estou de pé, mas pelo seu próprio bem, não vá buscar a vela ainda. Espere 2 minutos para que eu possa vestir roupas secas e encontrar alguma. Sim, aqui está meu roupão, agora corra. Corri de fato, trouxe a vela que ainda estava no corredor. Ele a tomou da minha mão, ergueu e examinou a cama, toda preta e chamuscada, as cobertas encharcadas, o tapete ao redor nadando em água. O que é isto? Quem fez isto? Ele perguntou. Relatei brevemente o que acontecera, a estranha risada que eu ouvira no corredor, os passos subindo no terceiro andar, a fumaça, o cheiro de fogo que me conduzira ao quarto dele, o estado em que encontrara as coisas ali e como o alagara com toda a água em que conseguira pôr as mãos. Ele me escutou muito sério, seu rosto, conforme eu prosseguia, revelava mais preocupação do que surpresa. Ele não falou de imediato quando terminei. Chamo a senhorita Fairfax? Perguntei. A senhorita Fairfax? Não. Por que diabos haveria de chamá-la? O que ela pode fazer? Deixe que durma sossegada. Então vou chamar Leia e acordar John e a esposa. De jeito nenhum, fica aí mesmo. Está usando um chale. Se não estiver se sentindo aquecida o suficiente, pode pegar minha capa que está ali, envolta. Envolva-se com ela e sente-se na poltrona. Pronto, eu ajudo com a capa. Agora põe os pés sobre o banco para não ter que pisar no chão molhado. Vou deixá-la durante alguns minutos. Levarei a vela. Permaneça onde está até eu voltar. Fique imóvel como um rato. Tenho que fazer uma visita ao terceiro andar. Não saia daqui, lembre-se. Nem chame quem quer que seja. Ele saiu, observei a luz se afastando. Ele seguiu muito silencioso pelo corredor. Abriu a porta da escada
com o mínimo possível de ruído, fechou-a depois de passar e o último raio de luz desapareceu. Fiquei na mais completa escuridão. Agucei os ouvidos, mas não percebi som algum. Passou-se bastante tempo. Estava ficando cansada, fazia frio. Apesar da capa, eu não via sentido em ficar ali, já que não devia acordar os outros moradores. Estava a ponto de me arriscar a contrariar o Sr. Rochester, desobedecendo às suas ordens, quando a luz brilhou fraca outra vez na parede do corredor e ouvi seus pés descalços sobre o tapete. Espero que seja ele, pensei, e não coisa pior. Ele voltou para o quarto, pálido e muito soturno. Descobri tudo, disse, colocando a vela sobre o lavatório. Era o que eu pensava. O que, senhor? Ele não respondeu. Ficou parado com os braços cruzados, olhando para o chão. Ao cabo de alguns minutos, perguntou num tom bastante peculiar. Não me lembro de você, disse ter visto algo ao abrir a porta do quarto. Não, senhor, só a vela no chão. Mas ouvi uma risada estranha. Já tinha ouvido essa risada antes, imagino, ou algo parecido? Sim, senhor, há uma mulher que costura aqui, chama Grace Polly. Ela ri desse jeito, alto, é uma pessoa singular. Exato, Grace Polly, você adivinhou. Ela é, como diz, singular. Muito bem. Vou refletir sobre o assunto. Enquanto isso, alegra-me que você seja a única aqui, além de mim, a par dos detalhes do incidente desta noite. Você não é de falar à toa. Não diga nada sobre o que houve. Vou dar uma explicação sobre o estado das coisas. Apontando para a cama, e agora volte para o seu quarto. O sofá da biblioteca vai me servir bem para passar o resto da noite. Já são quase 4. Em 2 horas os criados estarão de pé. Boa noite, então, senhor, eu disse, afastando-me. Ele pareceu surpreso, algo bastante incoerente, pois acabara de me dizer para sair. O quê? Exclamou. Já vai me deixar? E desse jeito? Disse que eu podia ir, senhor. Não estou entendendo. Mas não sem pedir permissão. Não sem que eu diga uma ou duas palavras de agradecimento e simpatia. Não desse modo repentino e seco. Ora, você salvou a minha vida, Jane Eyre. Resgatou-me de uma morte horrível e excruciante e passa por mim como se fôssemos estranhos. Pelo menos vamos nos cumprimentar. Ele estendeu a mão, dei-lhe a minha, e ele tomou na sua, depois em ambas. Você salvou minha vida, é um prazer dever-lhe tanto. Não posso dizer mais. Não teria como tolerar nenhum outro ser como credor de um encargo desse. Mas com você é diferente, Jane Eyre. Sinto que isso não é um fardo com você. Ele fez uma pausa e me fitou. Palavras quase visíveis tremiam em seus lábios, mas sua voz não saía. Boa noite, mais uma vez, senhor. Não há dívida, benefício, encargo ou fardo neste caso. Fiz a minha obrigação, que faria por qualquer outra pessoa. Eu sabia, ele prosseguiu, que você haveria de me ajudar de qualquer modo, em algum momento. Vi em seus olhos quando a fitei pela primeira vez. Não foi à toa. Mas uma vez ele se interrompeu. Não foi à toa. Continuou, apressado, que sua expressão e seu sorriso trouxeram profunda alegria ao meu coração. As pessoas falam de afinidades naturais. Já ouvi mencionar gênios bons. Há um que, de verdade, nas mais translocadas fábulas, minha estimada salvadora, boa noite. Havia uma estranha energia em sua voz, um estranho fogo em seus olhos. Fico feliz por ter estado por acaso acordada, senhor. Eu disse e comecei a me retirar. O quê? Você vai embora? Estou com frio, senhor. Frio? Sim, e de pé sobre uma poça de água. Vá então, Jane, vá. Mas ele continuava segurando minha mão e eu não conseguia soltá-la. Uma ideia me ocorreu. Acho que estou ouvindo a senhorita Fairfax, senhor, eu disse. Bem, deixe-me. Ele relaxou os dedos e fui embora. Voltei para a cama, mas não pensei em dormir. Até amanhã raiar, fiquei à mercê de um mar animado, mas inquieto, em que vagas de preocupação rolavam sobre ondas de alegria. Para lá da água agitada, eu acreditava ver às vezes uma costa bela, com as colinas
de Beulah. Vez por outra, um vento refrescante, despertado pela esperança, levava meu espírito triunfante nessa direção, mas eu não conseguia alcançar a costa, nem mesmo na imaginação. Uma brisa contrária soprava da terra e me empurrava continuamente para longe. A razão resistia ao delírio, o juízo advertia a paixão. Febril demais para descansar, levantei-me assim que raiou o dia. Eu tanto desejava quanto temia ver o Sr. Rochester no dia seguinte a essa noite insone. Queria ouvir novamente sua voz, mas temia fitá-lo nos olhos. No início da manhã esperei que ele aparecesse a qualquer momento. Não vinha com frequência à sala de aula, mas às vezes entrava ali por alguns minutos, e eu tinha a impressão de que uma visita era certa naquele dia. Mas a manhã passou como de hábito. Nada aconteceu para interromper o curso tranquilo dos estudos de Adele. Somente o fato de ouvir, logo após o desjejum, certa agitação nos arredores do quarto do Sr. Rochester, a voz da senhorita Fairfax, de Leia e da cozinheira, a esposa de John, o mesmo, os resmungos do próprio John, houve exclamações de que milagre o senhor não ter sido queimado em sua cama. É muito perigoso deixar a vela acesa durante a noite. Providencial ele ter tido presença de espírito para pensar na jarra d'água. Espanta-me ele não ter acordado ninguém. Espero que ele não se resfrie por ter dormido no sofá da biblioteca, etc. A toda essa confabulação puseram-se a esfregar e arrumar. Quando passei pelo quarto, ao descer para almoçar, vi pela porta aberta que a ordem fora restaurada. Apenas a cama fora privada do cortinado. Léa estava de pé no assento da janela, esfregando as vidraças enegrecidas de fumaça. Eu estava prestes a me dirigir a ela, pois queria saber que explicação fora dada sobre o evento. Ao me aproximar, porém, vi uma segunda pessoa no quarto. Uma mulher sentada numa cadeira junto à cama, costurando argolas na nova cortina. Essa mulher era ninguém menos do que Grace Polly. Ela estava sentada ali, séria e taciturna, como de hábito, em seu vestido de tecido marrom, seu avental xadrez, seu lenço e touca brancos. Estava concentrada no trabalho e nele seus pensamentos pareciam inteiramente absortos. Em sua testa dura, seus traços comuns, nada havia da palidez ou do desespero que seria de esperar ver marcando o rosto de uma mulher que tentara cometer assassinato e cuja vítima seguira até o seu covil e, como eu acreditava, acusara-a do crime que tentara perpetrar. Eu estava surpresa, confusa. Ela ergueu os olhos enquanto eu a fitava. Nenhum sinal de alarme, nenhum aumento ou declínio de rubor traía uma emoção, a consciência de culpa ou medo da descoberta. Ela disse: "Bom dia, senhorita", em sua maneira habitual, breve e pachorrenta. Pegando outra argola e mais linha, continuou costurando. Vou fazer um teste com ela, pensei. Uma impenetrabilidade tão absoluta ultrapassa a compreensão. Bom dia, Grace, disse. Aconteceu alguma coisa por aqui? Acho que ouvi os criados conversando há pouco. Foi só o que o senhor estava lendo na cama ontem à noite. Adormeceu com a vela acesa e as cortinas pegaram fogo. Mas felizmente ele acordou antes que as cobertas ou a madeira da cama começassem a queimar também, e conseguiu apagar as chamas com a água do jarro. Que estranho, eu disse em voz baixa, então olhando fixamente para ela. O Sr. Rochester não acordou ninguém? Ninguém ouviu nada? Ela ergueu os olhos para mim de novo. Dessa vez havia certa consciência em sua expressão. Ela pareceu me examinar com cautela e então respondeu: "Os criados dormem longe daqui, como sabe, senhorita, e não é provável que fossem escutar. O quarto da senhorita Fairfax e o seu são os mais próximos do quarto do senhor, mas a senhorita Fairfax diz não ter ouvido nada. Quando as pessoas ficaram mais velhas,
ficam mais velhas frequentemente têm o sono pesado. Ela fez uma pausa e então acrescentou com uma espécie de indiferença fingida, mas ainda com um tom acentuado e expressivo. Mas a senhorita é jovem, imagino que tenha o sono leve. Talvez tenha ouvido algum barulho. Ouvi sim, eu disse, baixando a voz para que Leia, que ainda limpava as vidraças, não pudesse me ouvir. E primeiro achei que fosse piloto, mas o cão não sabe rir, né? E tem certeza de que ouviu uma risada muito estranha. Ela pegou outro pedaço de linha, encerou-a cuidadosamente, enfiou-a na agulha com a mão firme e então comentou com perfeita compostura: Acho pouco provável que o senhor fosse rir, senhorita, quando corria tanto perigo. Deve ter sido um sonho. Não foi um sonho, eu disse, um tanto acaloradamente, pois sua frieza descarada me provocava. Ela voltou a me fitar e com o mesmo olhar consciente e escrutinador. Contou ao senhor que ouviu uma risada e indagou. Não tive oportunidade de falar com ele esta manhã. Não pensou em abrir a porta do seu quarto e ver o que havia no corredor? Ela continuou perguntando. Parecia um inquérito em que tentava extrair de mim alguma informação involuntária. Ocorreu-me de que, se ela descobrisse que eu estava a par de sua culpa ou suspeitava dela, poderia estar tentando pregar em mim alguma de suas malignas peças. Era recomendável que eu ficasse atenta. Ao contrário, eu disse. Passei o ferrolho na porta. Então não tenho o hábito de passar o ferrolho na porta todas as noites antes de se deitar? Demônio, ela quer se inteirar dos meus hábitos para poder fazer seus planos de acordo com eles. A indignação, mais uma vez, levou a melhor sobre a prudência. Respondi com rispidez. Até hoje, com frequência, deixei de passar o ferrolho. Não julguei necessário. Não sabia que havia algum perigo ou contratempo a temer em Thornfield Hall, mas no futuro, e disse essas palavras com ênfase, vou tomar muito cuidado para trancar tudo antes de me aventurar a ir me deitar. Seria prudente fazer isso, foi a resposta. Esta região é muito tranquila e nunca ouvi dizer que esta casa tenha sido atacada por ladrões, embora haja centenas de libras em prata no armário, como se sabe. E veja, há muito poucos criados para uma casa tão grande, porque o patrão nunca fica aqui por muito tempo. Quando vem, sendo solteiro, necessita de poucos cuidados, mas sempre achei melhor pecar pelo excesso. É bom fechar logo a porta, bem como ter um ferrolho entre a gente e qualquer perigo que haja por aí. Muitos, senhorita, confiam na providência para tudo. Eu digo que a providência não tem como cuidar das questões de ordem prática, ainda que o Senhor as abençoe quando são usadas de forma prudente. E com isso ela encerrou a arenga, longa, aliás, em se tratando dela e proferida com a fria modéstia de uma puritana. Eu ainda estava completamente estupefata diante do que parecia ser um miraculoso autocontrole e uma hipocrisia inescrutável, quando a cozinheira entrou. Senhorita Polly, disse ela, dirigindo-se a Grace, o almoço dos criados já está quase pronto. Vai descer? Não, coloque minha caneca com água e um pouco de sobremesa numa bandeja que trago aqui para cima. Quer um pouco de carne? Só um pedaço e um bocado de queijo, é tudo. E o sagu? Não se preocupe com isso, vou descer antes da hora do chá, eu mesmo a pego. A cozinheira então se virou para mim, dizendo que a senhorita Fairfax me esperava. Deixei o quarto. Eu mal ouvi o relato da senhorita Fairfax sobre o incêndio da cortina durante o jantar. Estava quebrando a cabeça na tentativa de decifrar o temperamento enigmático de Grace Polly e, mais ainda, ponderando o problema de sua posição em Thornfield e me perguntando por que ela não fora entregue à polícia naquela manhã ou, no mínimo, dispensada dos serviços ao meu senhor. Ele praticamente declarara sua convicção na culpa de Grace na noite anterior. Que razão misteriosa o impedia de acusá-la?
porque ele também me impusera a necessidade de manter segredo. Era estranho. Um cavalheiro audacioso, vingativo e orgulhoso parecia de algum modo à mercê de uma de suas mais desprezíveis empregadas. Tão à mercê que, mesmo quando ela cometia um ato contra sua vida, ele não ousava acusá-la abertamente da tentativa, muito menos puni-la por isso. Se Grace Polly fosse jovem e bonita, eu me sentiria tentada a achar que sentimentos mais intensos do que a prudência ou medo influenciavam o Sr. Rochester ao seu favor, mas com aquelas feições duras, aquele ar de matrona, a ideia não podia ser admitida. Sim, refleti, ela um dia foi jovem. Sua mocidade deve ter sido contemporânea à do meu senhor. A senhorita Fairfax me disse uma vez que ela viveu aqui por muitos anos. Acho que nunca deve ter sido bonita, mas até onde sei, talvez tenha originalidade e força de caráter suficiente para compensar a falta de atrativos pessoais. O Sr. Rochester é um apreciador das pessoas resolutas e excêntricas. Grace é excêntrica, pelo menos. E se um capricho anterior, extravagância bastante possível a uma natureza tão intempestiva e obstinada quanto a dele, o deixou à mercê dela e agora exerce sobre suas atitudes uma influência secreta, resultado de sua imprudência, uma influência da qual ele não consegue se livrar e que não tem como ignorar. A chegar, porém, a este ponto em minhas conjecturas, a figura quadrada e achatada e o rosto sem graça, seco e abrutalhado da senhorita Polly voltaram de forma tão distinta à minha mente que pensei, não, é impossível, minha posição não pode estar correta. Porém, sugeriu a voz secreta que fala em nosso coração, você também não é bonita e talvez o Sr. Rochester a aprove. Já sentiu várias vezes que sim, pelo menos. E ontem à noite, lembre-se de suas palavras, lembre-se do seu olhar, lembre-se da sua voz. Eu me lembrava de tudo. Palavras, olhar e tom de voz pareceram nesse momento nitidamente revivados. Eu estava agora na sala de aula. Adele desenhava. Debrucei-me sobre ela e orientei seu lápis. Ela ergueu os olhos um tanto surpresa. Estou com calor, Adele, de tanto me abaixar. Ela continuou desenhando. Eu continuei pensando. Apressei-me em afastar da mente a ideia detestável que estava formulando acerca de Grace Polly. Repugnava-me. Comparei-me a ela e vi que éramos diferentes. Bice, Livy, dissera que eu era uma dama, e tinha razão, eu era uma dama. E agora minha aparência era muito melhor do que quando Bice me vira. Eu estava mais corada, tinha mais carne, mais vida, mais animação, porque tinha maiores esperanças e alegrias mais intensas. O fim da tarde se aproxima. Eu disse olhando em direção à janela. Não ouvi a voz nem os passos do Sr. Rochester pela casa hoje, mas com certeza hei de vê-lo antes de que anoiteça. Temia encontrá-lo de manhã, agora espero por isso, pois a expectativa foi frustrada por tanto tempo que se transformou em impaciência. Quando chegou o crepúsculo e quando Adele me deixou e foi brincar no seu quarto com Sophie, eu já desejava intensamente encontrá-lo. Estava atento ao som da campainha lá embaixo. Esperava que Leia subisse com uma mensagem. Imaginava, às vezes, ouvir os passos do próprio Sr. Rochester e virava-me para a porta, esperando que fosse se abrir e que ele fosse entrar. A porta continuava fechada, no entanto. Somente a escuridão entrava ali pela janela. Mas ainda não era tarde. Ele muitas vezes mandava me chamar às 7 ou 8 horas da noite e não passava das 6. Certamente eu não seria frustrada nessa noite, quando tinha tanto a lhe dizer. Queria mais uma vez trazer à tona o tema de Grace Polly e ouvir o que ele responderia. Queria lhe perguntar abertamente se de fato acreditava ter sido ela quem fizera a hedionda tentativa na noite passada e, sendo o caso,
porque ele mantinha segredo sobre aquela terrível ação. Pouco importava se minha curiosidade viesse a irritá-lo. Eu conhecia o prazer de aborrecê-lo e acalmá-lo em seguida. Era algo com que me deleitava e o instinto certeiro sempre me impedia de ir longe demais. Para além dos limites da provocação, eu nunca me aventurava. No máximo gostava de treinar minhas habilidades, atendo-me a todos os mínimos detalhes do respeito a tudo o que convinha à minha posição. Eu ainda podia discutir com ele sem medo ou desconforto, o que era benéfico para nós dois. Por fim, ouvi a escada estalando. Leia apareceu, mas só para dizer que o chá estava servido no quarto da senhorita Fairfax. Para lá me dirigi, feliz pelo menos de ir para o andar de baixo, pois isso me deixava, pensava eu, mais perto da presença do Sr. Rochester. Deve estar querendo tomar seu chá, disse a boa senhora quando me juntei a ela. Comeu tão pouco no almoço? Parece-me, prosseguiu, que você não está muito bem hoje. Jane está corada e com aspecto febril. Estou bem, nunca me senti melhor, disse. Então deve provar isso demonstrando apetite. Pode encher a chaleira enquanto arremata o tricô. Ao concluir a tarefa, ela se levantou para fechar a veneziana, que até então deixara aberta, com a intenção, suponho, de aproveitar ao máximo a luz do dia, embora o crepúsculo agora se aproximasse depressa da escuridão total. Faz bom tempo esta noite, disse ela, olhando pela vidraça, embora o céu não esteja estrelado. De modo geral, foi um dia favorável à viagem do Sr. Rochester. Viagem? O senhor foi para algum lugar? Eu não sabia que ele partira. Ele saiu assim que terminou o desjejum de manhã. Foi para Léas, onde vive o Sr. Aston, 15 quilômetros depois de Millcote. Acho que há um grupo grande reunido ali. Lord Ingram, Sir George Lynn, o Coronel Dent e outros. Ele volta esta noite? Perguntei. Não, nem amanhã. Eu diria que provavelmente deve ficar uma semana ou duas. Quando essa gente fina e distinta se encontram, estão sempre tão cercados de elegância e alegria, e tanta fartura, tem tudo o que se possa aprazer e divertir, que não tem pressa em se separar. Os cavalheiros, sobretudo, são frequentemente solicitados nessas ocasiões. Sr. Rochester é tão talentoso e animado em sociedade que acredito ser um favorito. As damas gostam muito dele, embora sua aparência não nos dê a impressão de que seria muito agradável aos olhos delas. Mas suponho que sua educação e seus talentos, talvez sua riqueza e sangue nobre compense, ou que a sua figura deixe um pouco a desejar. Há mulheres em Léas? A senhorita Houston e suas 3 filhas jovens, muito elegantes, e também as honoráveis Blanche e Mary Ingram, mulheres lindas, imagino. Na verdade, vi Blanche há 6 meses ou 7 anos. Há 6 ou 7 anos, quando era uma moça de 18. Ela veio a uma festa de Natal que o Sr. Rochester ofereceu. Você tinha que ver o salão de jantar naquele dia. Que decoração tão rica, que iluminação farta. Eu diria que havia 50 damas e cavalheiros presentes, todos das melhores famílias, e a senhorita Ingram era considerada a beldade daquela noite. Disse tê-la vista, senhorita Fairfax. E como ela era? Sim, eu a vi. As portas da sala de jantar estavam abertas. E como era Natal, os criados tiveram permissão de se reunir no vestíbulo, a fim de ouvir algumas das damas cantar e tocar. O Sr. Rochester queria que eu entrasse e me sentei num canto tranquilo e os observei. Nunca vi cenário mais esplêndido. As damas estavam magnificamente vestidas, a maioria era bonita, pelo menos as mais jovens, mas a senhorita Ingram era certamente a rainha. Como ela era, senhorita Fairfax? Alta, belo busto, ombros angulosos, pescoço longo e gracioso, tez cor de oliva, morena e límpida, traços nobres, olhos como os do Sr. Rochester, grandes e negros, e brilhantes como joias,
e o cabelo era tão bonito, negro, feito azeviche, e com um penteado tão formoso, uma coroa de tranças grossas na parte de trás da cabeça e na parte da frente os cachos mais longos e brilhantes que eu jamais vira. Estava toda de branco, uma echarpe cor de ambar passava sobre seu ombro e peito, atada ao lado e caindo até abaixo do joelho, onde terminava numa franja. Ela também usava uma flor cor de ambar no cabelo, pelo contraste com a massa negra de seus cabelos. Admiravam-na muito, é claro. Sim, de fato, Jane, e não apenas por sua beleza, mas por seus talentos. Era uma das damas que cantavam. Um cavalheiro a acompanhava ao piano. Ela e o Sr. Rochester cantaram um dueto. O Sr. Rochester, eu não sabia que ele cantava. Ah, tem uma bela voz de baixo e um excelente gosto musical. E a senhorita Ingram, que tipo de voz tinha? Muito cheia e potente. Cantava maravilhosamente. Era um prazer ouvi-la. E em seguida tocou. Não sei julgar música, mas o Sr. Rochester sabe. E ouviu dizer que seu desempenho foi notável. E essa dama, bela e talentosa, ainda não se casou? Parece que não, Jane. Acho que nem ela nem a irmã têm fortunas muito grandes. As propriedades do velho Lord Ingram eram atreladas à herança e o filho mais velho ficou quase com tudo. Mas me surpreende que nenhum nobre ou cavalheiro rico tenha se interessado por ela. O Sr. Rochester, por exemplo, ele é rico, não? Ah, sim, mas há uma diferença considerável de idade. O Sr. Rochester tem quase 40 anos, ela somente 25. E daí? A cada dia há mais uniões com esse tipo de diferença, Sra. Fairfax. É verdade, Jane. Custo acreditar, porém, que o Sr. Rochester fosse nutrir uma ideia dessas, mas você não está comendo nada. Mal levou alguma coisa à boca desde que começou o chá. Não tenho sede demais para comer. Pode me servir outra xícara? Eu estava prestes a voltar à probabilidade de uma união entre o Sr. Rochester e a bela Blanche Ingram, mas Adélia entrou e a conversa se desviou. Quando me vi outra vez sozinha, repassei as informações que recebera. Olhei dentro do meu coração, examinei meus pensamentos e sentimentos e, com mão firme, tentei trazer de volta aos domínios seguros do bom senso os que andavam se desviando pela desolação, sem fronteiras e sem caminhos da imaginação. Denunciada em meu próprio tribunal e depois que a memória ofereceu suas provas de esperança, desejos e sentimentos que eu acalentava desde a noite anterior, do estado mental geral em que eu me permitira por quase 2 semanas, depois que a razão se apresentara e contara, ao seu modo discreto, uma história simples e sem artifícios, mostrando que eu rejeitara o real e devorara furiosamente o ideal. Pronunciei então o veredito, que uma tola maior que Jane Eyre nunca viu a luz do dia, que uma idiota mais sonhadora nunca devorou maior quantidade de mentiras doces ou engoliu veneno como se fosse néctar. Você, eu disse, uma favorita do Sr. Rochester, você com o poder de agradá-lo, você, tendo qualquer importância para um homem tão importante, vá embora, sua tolice me enoja. E você encontrou prazer em demonstrações ocasionais de preferência, demonstrações equivocadas por parte de um cavalheiro de família e um homem vivido a uma subalterna e principiante. Como ousou? Pobre ingênua, será que nem mesmo o interesse pessoal poderia lhe dar um pouco de sabedoria? Repetiu a si mesma, hoje de manhã, a cena de ontem à noite. Cubra o rosto e sinta vergonha. Ele disse algo, elogiando seus olhos, por acaso, sua boba cega. Abra as pálpebras ofuscadas e olhe para sua própria maldita insensatez. A nenhuma mulher convém ser elogiada por seu superior, que de modo algum poderia ter a intenção de se casar com ela. E é loucura para qualquer mulher deixar um amor secreto
se acender no peito. Amor que, se não for correspondido ou conhecido, há de devorar a vida que o alimenta. Se descoberto e retribuído, há de conduzir como fogo fato a um ermo lamacento de onde não existe mais saída. Ouça então, Jane Eyre, a sua sentença. Amanhã coloque o espelho diante de si e desenhe com giz seu rosto de maneira fiel, sem disfarçar um único defeito. Não omita uma só linha mais dura. Não suavize irregularidades desagradáveis. Por baixo escreva retrato de uma educadora sem família, pobre e sem graça. Em seguida, pegue um pedaço de marfim, tenha um preparado em sua caixa de materiais de desenho, pegue sua paleta, prepare as tintas mais puras, belas e nítidas, selecione os pincéis mais delicados e pelo de camelo. Trace cuidadosamente o rosto mais adorável em que possa pensar. Pinte-o nos tons mais suaves e cores mais bonitas, de acordo com a descrição feita pela senhorita Fairfax de Blanche Ingram. Lembre-se dos cachos cor de azeviche, dos olhos rasgados. O que? Está voltando ao Sr. Rochester para tomá-lo como modelo. Orde, nada de choramingar, nada de sentimentos, nada de arrependimento. Só vou tolerar sensatez e determinação. Lembre-se das feições augustas, mas harmoniosas, do pescoço e o busto grego. Deixe visível o braço redondo e deslumbrante e a mão delicada. Não omita anel de diamante nem bracelete de ouro. Retrate com fidelidade a roupa, renda etérea e cetim reluzente, e charpe, delicada e rosa, dourada. Chame-o de Blanche, uma talentosa dama da alta sociedade. Em seu futuro, quando quer que venha por acaso a imaginar que o Sr. Rochester tem uma opinião positiva de você, pegue esses dois retratos e os compare. Diga, o Sr. Rochester pode conquistar o amor dessa nobre dama, se resolver tentar. Por acaso é provável que desperdice um pensamento sério com uma plebeia indigente e insignificante como Jane? Farei isso, decidi, e ao tomar essa resolução, fiquei mais calmo e adormeci. Mantive minha palavra. 1 ou 2 horas foram suficientes para fazer meu próprio retrato com giz de cera e em menos de 2 semanas eu completara uma miniatura em marfim de uma imaginária Blanche Ingram. Era um rosto bastante bonito e quase comparado ao busto real feito com giz. O contraste era tão grande quanto o autocontrole poderia desejar. A tarefa me foi benéfica, manteve minha mente e minhas mãos ocupadas e deu força e constância às novas impressões que eu desejava gravar de maneira indelével em meu coração. Em pouco tempo, eu já tinha motivos para me congratular no curso da saudável disciplina a que eu forçara meus sentimentos a se submeter. Graças a ela pude enfrentar os acontecimentos subsequentes com uma calma decente. Calma esta que, caso tivessem me pegado desprevenida, não teria podido manter nem mesmo externamente. 1 semana se passou e não tivemos notícia do Sr. Rochester. 10 dias e ele não voltara. A senhorita Fairfax disse que não ficaria surpresa se ele fosse de Léias direto para Londres e dali ao continente e que não desse as caras em Thornfield por mais 1 ano. Não era incomum ele ir embora dessa maneira abrupta e inesperada. Quando soube disso, eu estava começando a sentir um estranho calafrio e o coração fraquejava. Estava me permitindo, na verdade, experimentar uma devastadora sensação de desapontamento, mas recuperando o juízo e recordando meus princípios, mais uma vez pus ordem em minhas sensações e foi maravilhoso como superei a tolice temporária. Como reparei o erro de supor que as andanças do Sr. Rochester eram um assunto em que eu tinha qualquer motivo para demonstrar interesse vital. Não que eu
me rebaixasse com a noção servil de inferioridade. Ao contrário, somente dizia: você não tem nada que ver com o senhor de Thornfield, para além de receber o salário que lhe paga pelas aulas, a sua protegida, e de sentir-se grata por um tratamento tão respeitoso e gentil quanto esse que, se cumprir com sua tarefa, tem o direito de esperar dele. Esteja certa de que é o único elo que ele reconhece com seriedade entre vocês. Portanto, não faça dele o objeto dos seus belos sentimentos, dos seus arroubos, das suas agonias e de tudo mais. Ele não está no seu nível. Atenha-se à sua casta e tenha autoestima suficiente para não esbanjar o amor de seu coração e de sua alma, onde tal dádiva não é desejada e seria desprezada. Fui cuidar com tranquilidade das minhas tarefas do dia, mas, vez por outra, continuavam atravessando meu cérebro vagas sugestões de motivos pelos quais deveria deixar Thornfield. Involuntariamente imaginava anúncios no jornal e ponderava conjecturas sobre um novo emprego. Esses pensamentos não achei necessários reprimir, que germinasse e frutificasse se pudessem. Fazia mais de 2 semanas que o Sr. Rochester estava ausente, quando o correio trouxe uma carta à senhorita Fairfax. É do senhor, disse ela, verificando o remetente. Agora imagino que vamos saber se devemos ou não esperar pelo seu regresso. Enquanto ela rompia o lacre e analisava o documento, continuei tomando meu café. Era a hora do desjejum. Estava quente e eu atribuí a essa circunstância um brilho ardente que de súbito me veio ao rosto, porque minha mão tremia e porque involuntariamente derramei metade do conteúdo da minha xícara no pires. Preferi não me perguntar. Bem, às vezes acho que as coisas são calmas demais por aqui, mas corremos o risco de ficar bastante ocupados agora, pelo menos por algum tempo, disse a senhorita Fairfax, ainda segurando o bilhete diante dos óculos. Antes que eu me permitisse pedir uma explicação, amarrei o avental de Adele, que estava solto, servindo-lhe mais um pãozinho e enchendo novamente sua caneca de leite, disse, aparentando indiferença: o Sr. Rochester não deve retornar em breve, imagino. Vai retornar, na verdade. Disse ele que em 3 dias, ou seja, na próxima quinta-feira, e não vem sozinho. Não sei quantas das pessoas elegantes de Léias vêm com ele. Manda ordens para que todos os quartos sejam preparados, para que a biblioteca e as salas de estar sejam limpas, para que eu traga do George Inn, em Millcote, ajudantes para a cozinha e de onde mais puder. E as senhoras e os cavalheiros trarão seus criados pessoais, de modo que teremos uma casa cheia. A senhorita Fairfax engoliu o desjejum e foi apressada a dar início aos preparativos. Os 3 dias foram, como ela previra, bastante ocupados. Eu antes considerava os cômodos de Thornfield bastante limpos e bem arrumados, mas aparentemente me enganara. 3 mulheres vieram ajudar e nunca vi, antes ou depois daquela ocasião, tamanha dedicação em esfregar, escovar, lavar paredes e sacudir tapetes, remover quadros e colocar de volta, polir espelhos e lustres, acender lareiras nos quartos, arejar cobertas e colchões de penas nas lareiras. Adele corria feito louca em meio a tudo aquilo. Os preparativos para receber visitas e a perspectiva de sua chegada pareciam deixá-la extasiada. Fez com que Sophie examinasse todas as suas toaletes, como chamava seus vestidos, que restaurasse o que estivesse estragado e arranjasse e arrumasse o que fosse novo. Ela própria não fazia mais do que se entregar a cabriolas nos quartos da frente, saltando das camas e deitando-se nos colchões e nas almofadas e travesseiros empilhados diante do fogo que crepitava alto nas lareiras. Foi exonerada das atividades escolares. A senhorita Fairfax requisitou os meus serviços e eu passava os dias na despensa,
ajudando ou atrapalhando a ela e a cozinheira, aprendendo a fazer cremes e outras coisas, tipos de alimentos que eu nunca ouvira falar, doces franceses, amarrar aves para os assados e decorar sobremesas. O grupo devia chegar na tarde de quinta-feira, a tempo para jantar às 6 horas. Durante o período que antecedeu esse dia, não tive tempo para alimentar fantasias e acredito que estivesse tão altivo e alegre quanto todos os demais, à exceção de Adele. Ainda assim, de quando em quando, minha alegria era posta em xeque e eu era involuntariamente lançada outra vez na região das dúvidas e portentos e sombrias conjecturas. Isso ocorria quando eu, por acaso, via a porta da escada que levava ao terceiro andar, que ultimamente andara trancada, abrir devagar e dar passagem ao vulto de Grace Polly, com sua touca, seu avental branco e seu lenço. Quando a observava atravessar muito quieto o corredor, seus passos silenciosos, abafados por chinelos de tecido macio, quando a via entrar brevemente na confusão dos quartos para dizer uma palavra, talvez uma criada contratada sobre a maneira correta de polir a grade da lareira ou limpar o mármore ou tirar manchas do papel de parede e em seguida ir embora. Ela descia à cozinha uma vez por dia, almoçava, fumava cachimbo, sentava perto da lareira e voltava, levando consigo a caneca de suco ou seu refúgio privado ou seu antro sombrio lá em cima. Somente 1 hora das 24 ela passava com os outros criados lá embaixo. O restante de seu tempo transcorria em alguma câmara de teto baixo revestida de carvalho no terceiro andar. Ali ela se sentava e costurava e provavelmente ria lugubremente consigo mesma, tão sem companheiros quanto um prisioneiro em sua masmorra. O mais estranho era que ninguém na casa, exceto eu, notava seus hábitos ou dava mostras de se surpreender com eles. Ninguém discutia sua posição ou seu emprego, ninguém demonstrava pena de sua solidão ou isolamento. Certa vez cheguei a ouvir uma conversa entre Leia e uma das criadas contratadas, cujo tema era Grace Polly. Leia dizia que eu não entendera e a outra criada observou. Ela ganha bem, imagino. Sim, disse Leia. Quem me dera ganhar o mesmo. Não que possa me queixar do meu salário. Não me esquiaria em Thornfield, mas não chega a 1/5 do que a senhorita Polly ganha. Ela está fazendo uma poupança. Vai a cada trimestre ao banco de Millcote. Não me admiraria se tiver guardado o suficiente para garantir sua independência se quisesse ir embora, mas acho que se acostumou a este lugar e ainda não tem 40 anos. É forte e capaz, é muito cedo para deixar o trabalho. Ela presta uma ajuda e tanto, imagino, disse a mulher. Ah, ela entende o que tem de fazer, ninguém melhor do que ela, respondeu Leia significativamente. E não é qualquer um que poderia ocupar sua posição nem por todo o dinheiro que ela ganha. De fato, não, foi a resposta. Eu me pergunto se o senhor... A criada prosseguia, mas nesse momento Leia se virou e me viu, e deu imediatamente um cutucão na companheira. Ela não sabe? Ouvi a mulher sussurrar. Leia sacudiu a cabeça negativamente. A conversa acabou ali. Tudo o que deduzi dela foi isto, que havia um mistério em Thornfield e que eu era deliberadamente excluída dele. Chegou a quinta-feira. Todo o trabalho havia sido completado na noite anterior. Os tapetes foram postos no lugar, as cortinas penduradas nas camas, radiantes com cobertas esticadas, mesas de toilette arrumadas, móveis limpos, flores postas nos vasos. Tanto os quadros quanto os salões pareciam tão limpos e resplandecentes quanto humanamente possível. O salão também estava imaculado e o grande relógio de pé, bem como os degraus e corrimãos da escada, haviam sido polidos até ficar brilhantes como vidro. Na sala de jantar, o aparador
reluzia com a prataria. Na sala de estar e na saleta íntima, flores exóticas desabrochavam nos vasos por toda parte. A tarde chegou. A senhorita Fairfax colocou seu melhor vestido de cetim preto, suas luvas e seu relógio de ouro. Era sua função receber os convidados, conduzir as damas aos seus quartos, etc. Adele também queria se arrumar, embora eu achasse que tinha poucas chances de ser apresentada ao grupo, pelo menos naquele dia. Para agradá-la, contudo, permiti que Sophie colocasse nela um de seus vestidos curtos de musselina. Quanto a mim, não tinha necessidade de me trocar. Não ia solicitar que deixasse o santuário da sala de aula, pois um santuário se tornara para mim um refúgio muito agradável em tempos conturbados. Havia sido um dia fresco e sereno de primavera, um daqueles dias que, por volta do final de março ou começo de abril, raiam brilhando sobre a terra como um arauto do verão. Chegava ao fim, agora mais à tardinha, estava quente, quase quente, e eu me sentei para trabalhar na sala de aula com a janela aberta. Está ficando tarde, disse a senhorita Fairfax, entrando apressada. Fico feliz por ter pedido o jantar para 1 hora depois do horário que o Sr. Rochester mencionara. Já passa das 6. Mandei John até o portão a fim de olhar se há algum movimento na estrada. É possível ver uma boa distância dali em direção a Millcote. Ela foi até a janela. Aí está ele. Então, John, inclinando-se lá fora. Alguma novidade? Estão vindo, madame. Foi a resposta. Vão chegar em 10 minutos aqui. Adele correu até a janela, seguia, tomando cuidado para ficar na lateral a fim de que, oculta pela cortina, pudesse ver sem ser vista. Os 10 minutos dados por John pareceram muitas longas horas, mas por fim ouviram-se rodas. 4 cavalos chegavam a galope e atrás deles 2 carruagens abertas. Véus esvoaçantes e plumas flutuantes enchiam os veículos. 2 dos cavaleiros eram jovens, muito bem apessoados. O terceiro era o Sr. Rochester em seu cavalo preto. Monsenhor, piloto saltando diante dele. Ao seu lado vinha uma dama, e os 2 eram os primeiros do grupo. A roupa púrpura de montaria que ela usava quase varria o chão, e seu véu caía numa cascata sob a brisa, mesclando-se as suas dobras transparentes e cintilando através delas reluziam fartos cachos cor de azeviche. A senhorita Ingram, exclamou a senhorita Fairfax, e correu para o seu posto no andar de baixo. O grupo, seguindo a curva da entrada, logo dobrou a esquina da casa e eu os perdi de vista. Adele pediu para descer, mas eu a sentei no meu colo e fiz com que entendesse que não devia, de modo algum, pensar em se aventurar diante das senhoras, naquele ou em qualquer outro momento, a menos que a mandassem chamar. Disse que o Sr. Rochester ficaria muito zangado, etc. Lágrimas naturais ela derramou diante disso, mas, como minha expressão começava a ficar muito séria, ela por fim consentiu em enxugá-las. Uma alegre agitação se ouvia agora no vestíbulo. O tom de voz grave dos cavalheiros e a fala argêntea das senhoras se mesclavam com harmonia, e sobre elas, distinta ainda, que não mais alta, a voz sonora do Sr. Thornfield Hall, dando as boas-vindas aos seus belos e galantes hóspedes. Então passos leves subiram a escada. Alguém tropeçou no corredor e houve risos suaves e alegres, e portas se abrindo e se fechando, e por algum tempo silêncio. Adele, de ouvidos aguçados, seguira cada movimento. Não está com fome, Adele? Lhe perguntei. Bem, agora que as senhoras estão em seus quartos, vou me aventurar a descer e trazer alguma coisa para você comer. E deixando com precaução o meu refúgio, dirigi-me a uma escada dos fundos que conduzia diretamente à cozinha.
Tudo por ali era fogo aceso e comoção. A sopa e o peixe estavam no último estágio de preparo. E a cozinheira se debruçava sobre suas panelas, num tal estado físico e mental que corria o risco de sofrer combustão espontânea. No vestíbulo dos empregados, 2 cocheiros e 3 criados particulares dos cavalheiros estavam de pé ou sentados ao redor da lareira. As criadas, suponho, estavam lá em cima com suas senhoras. Os novos empregados, contratados em Millcote, trabalhavam por toda parte. Abrindo caminho em meio a esse caos, cheguei por fim à despensa. Ali peguei um frango frio, um pão, algumas tortas, um prato ou dois, uma faca e um garfo. Com esse butim, saí depressa dali, voltei ao corredor e estava acabando de fechar a porta dos fundos atrás de mim, quando um zum-zum me advertiu de que as damas estavam prestes a sair de seus quartos. Eu não tinha como ir até a sala de aula sem passar diante de algumas de suas portas e sem correr o risco de ser surpreendida com o meu carregamento de provisões. Então, fiquei parado naquele canto que, por não ter janelas, era escuro, bastante escuro agora, pois o sol se pusera e o crepúsculo baixava. Logo as portas se abriram e dali saíram as belas ocupantes dos quartos, uma após a outra. Todas vinham alegres, com vestidos lustrosos na penumbra. Por um momento agrupavam-se na outra extremidade do corredor, conversando num tom de delicada vivacidade. Então desceram a escada quase tão silenciosamente quanto uma clara neblina desce uma colina. Sua aparência coletiva deixara em mim uma impressão da elegância de quem nasce em famílias distintas, tal como eu nunca tivera antes. Vi Adele espiando pela porta da sala de aula, que segurava entreaberta. Que belas damas! Ela exclamou em inglês. Ah, gostaria de poder ir vê-las. Acho que o Sr. Rochester vai mandar nos chamar em algum momento, depois do jantar? Perguntou. Não, acho que não, Adele. O Sr. Rochester tem outras coisas em que pensar. Esqueça as damas esta noite. Talvez possa vê-las amanhã. Aqui está o seu jantar. Ela estava com muita fome, de modo que o frango e as tortas serviram para desviar sua atenção por algum tempo. Foi bom eu ter garantido aquelas provisões. Do contrário, tanto ela quanto eu e Sophie, com quem compartilhei uma parte da refeição, teríamos corrido o risco de ficar sem jantar. Todos lá embaixo estavam ocupados demais para pensar em nós. A sobremesa só foi levada depois das 9. Às 10, criados ainda corriam de um lado para o outro com bandejas e xícaras de café. Permiti que Adele ficasse acordada até muito mais tarde do que o habitual, pois ela declarou que não tinha condições de ir dormir enquanto as portas continuassem se abrindo e fechando lá embaixo e as pessoas se movimentando por toda parte. Além disso, ela acrescentou que poderia vir uma mensagem do Sr. Rochester depois que ela tivesse trocado a roupa. Contei-lhe histórias pelo tempo que ela quis, e então, para variar um pouco, levei-a ao corredor. A lamparina do vestíbulo estava acesa agora, e ela achou divertido olhar sobre a balaustrada e observar os criados passando para lá e para cá. Quando já era tarde da noite, veio um som de música da sala de visitas, para onde o piano fora transportado. Adele e eu nos sentamos no alto da escada para ouvir. Logo em seguida, uma voz se juntou aos tons magníficos do instrumento. Era uma mulher que cantava e sua voz era adorável. Terminado o solo, seguiu-se um dueto e então um coro. Uma conversa alegre preenchia os intervalos. Fiquei escutando por um bom tempo. De repente, descobri que meus ouvidos estavam inteiramente concentrados em analisar os sons mesclados e tentando distinguir, em meio à confusão de vozes, a do Sr. Rochester. Quando conseguiram, o que logo aconteceu, passaram a se dedicar à tarefa de organizar os sons que a distância tornava desarticulados em palavras. O relógio soou 11 horas. Olhei para Adele, cuja cabeça estava apoiada em meu ombro. Seus olhos estavam quase fechando, então peguei-a nos braços e levei-a para a cama.
Já era quase 1 hora da manhã quando os cavalheiros e as damas voltaram aos seus quartos. O dia seguinte foi esplêndido, como a véspera. O grupo dedicou a uma excursão a alguma localidade nos arredores.